Bem-vindos ao Pode Somar. Aqui visões se somam para fazer a inovação sair do papel. Eu sou Juliana Kuhn. Trabalho onde a inovação costuma emperrar, nos processos, nas pessoas e na cultura, que são exatamente o que deveriam sustentar a mudança, mas normalmente são obstáculos para ela. E eu sou André Ferreira, ex-jogador de basquete, engenheiro e agora startupeiro de empresa de desenvolvimento de softwares industriais. Isso significa que a gente já corrigiu muito problema por aí, mas a gente já também criou alguns no meio do caminho. Vamos então para a ideia que soma para contextualizar o episódio. Eventos de inovação tem um monte. O desafio é sair deles com algo a mais do que a foto, um monte de brinde de ativações ou alguns contatos aleatórios. Quando a gente olha para eventos diferentes, em cidades diferentes, fica mais interessante observar quais assuntos se repetem, quais problemas continuam sem resposta e o que isso diz sobre o momento dos ecossistemas de inovação. E talvez o próximo passo seja justamente trocar um pouco do palco pela prática. Colocar pessoas diferentes juntas para construir, testar e apresentar alguma coisa concreta. Esta é a ideia que soma. E hoje, o episódio está bem diferente, porque é praticamente uma reunião do Sinus Valley, né? E a gente tem aqui o Felipe e a Ana. Muito obrigado já desde já pela participação. E para quem não notou as camisetas, eles, assim como nós, fazemos parte da comunidade do Sinus Valley, que vamos falar um pouco sobre isso. E ambos participaram de eventos diferentes. Na semana passada, a gente convidou eles para trazer um pouco das visões deles sobre esses eventos, achar diferenças e convergências. O Felipe participou do Eli Summit. Eli Summit. Eu peguei na cabeça e ficou. Eli Summit. Lá em Juí, e a Ana esteve aqui, estamos gravando em Sapiranga, no Sapiranga Summit. Então, a gente vai fazer um exercício simples e falar sobre o que apareceu aí nesses eventos. Mas vamos começar com ele se apresentando, para quem não os conhece. Pode deixar o arroba e propaganda aí para seguir nas redes. Primeiras damas, né, Felipe? Vamos deixar a Ana. Lógico. Boa noite, Titi. Obrigada pelo convite. Sempre uma honra estar aqui com vocês. Eu sou a Ana, sou estrategista de comunicação. Também sou uma das fundadoras da Sinus Valley, né? E já faz aí uns 5 anos que a gente está nessa estrada. Sou mãe de 3 pessoas também, sempre gosto de falar isso, né? Acho que uma das minhas maiores feitos foi produzir 3 cérebros, então eu sempre deixo bem claro. E estar aqui, né? Falar um pouco da Sinus Valley sempre é gratificante, então obrigado pelo espaço. Muito bem. E também muito obrigado pelo convite. Eu prometo que eu não vou me estender. Mas eu sou o Felipe Mertens, então eu vim do mundo da educação, 22 anos dentro da educação pública, né, fora a educação que, né, eu me formei. E nos últimos 5 anos eu acabei me dedicando a montar uma estratégia metodológica, basicamente, né, não foi criado um negócio, e sim foi apresentado uma estrutura de atender as escolas públicas naquilo que diz respeito a toda a estrutura de gestão financeira e contábil dessas escolas, somente públicas. E nos últimos 2 anos, então, esse negócio, que era um negócio mais tradicional, de consultoria, assessoria, ele acabou, né, se tornando aos poucos uma startup, que é a gestão de escola, que basicamente acaba reunindo dentro de um sistema toda essa inteligência de informações, tentando facilitar a vida, porque quem está lá na direção de escola, né, já conversamos bastante sobre isso, eles acabam não sendo pessoas da área administrativa, da gestão e tudo mais. Então, um sistema que mostre como eles fazerem a utilização desse recurso é o que hoje, basicamente, eu acabo me dedicando. Perfeito. Então, temos 2 startupeiros aqui na mesa, então. Aqui. Vamos logo. Eu fui startupeira no passado, mas 3, então. Só eu, não. Desculpa aí. Não aguentei. Começa aí pelas perguntas, André. Vamos lá, mandar bala. Então tá. Bom, primeiro eu queria fazer uma pergunta aqui, principalmente para a Ana, né, na questão do Sapiranga Summit. Então, o que chamou mais a tua atenção no Sapiranga Summit desse ano? O tamanho, né? Acho que uma das primeiras coisas que eu notei, assim, já antes do evento em si, era o que eles estavam se propondo a fazer em termos de infraestrutura, em termos de line-up e a quantidade de pessoas que eles estavam buscando a cada ano que passa, que vem crescendo mais, né? E durante o evento eu percebi que realmente tinha muita gente, estava realmente muito bem. As pessoas estavam frequentando, né? Eu percebi muita gente que não é do meio, mas ficou sabendo do evento, estava circulando durante o evento, e no final do evento, então, eu fiquei sabendo que
rolou aí 27 mil pessoas, é isso, Dero? Uau. Então, eu fiquei surpresa com isso, com a quantidade de pessoas que um evento de inovação foi capaz de alcançar. Assim, Numa cidade nessa que não é um cidade. polo, né? Que não Exato. é uma metrópole, uma capital. Acaba sendo um privilégio para nós, assim, né, estar perto de uma cidade que está fomentando a inovação desse jeito, né? A gente vê muito focado em Porto Alegre, São Paulo, grandes centros, aqui Gramado também como um expoente, né? E nascendo Sapiranga, aqui tão pertinho de nós, como um expoente novo de inovação. Ana, sobre esses lineups que tu comentou, teve alguma coisa que te pescou, assim, que te chamou mais a atenção nessa parte das temáticas? Assim? Sim, o que me chama a atenção sempre são as temáticas voltadas para a inovação mesmo, que é um assunto que eu gosto bastante, assim, né? Tivemos ali dentro participantes que falavam sobre coisas diferentes, mas sempre usando essa questão da inovação. E um dos que me chamou muita atenção foi o Caio, esqueci o nome do Instagram dele, Caio no Mundo, que ele veio falar sobre criatividade, que foi uma palestra que eu consegui captar bem, assim, que ele trouxe os cases de criatividade dele, que é um empreendedor nato, digamos assim, né? E ele trouxe esses cases, assim, que eu achei que ele é a cara do empreendedor brasileiro, assim, que é o empreendedor que tenta, não desiste e que tem que se virar, e a criatividade acaba sendo uma ferramenta para quem às vezes precisa se virar, né? Para quem às vezes não tem alternativa, não tem recursos, não tem muito acesso, mas tem boas ideias e pode suprir essas necessidades, né? Eu achei bem interessante. Que é muito legal, né? Porque hoje a gente vive num mundo tão falando de IA. Ter uma palestra que traz a inteligência humana é um fator muito E interessante. de certa maneira foge do padrão, porque normalmente é IA ou metodologia de inovação. Então aqui está falando de criatividade que está muito inserido, claro, no tema de inovação, mas com certeza eu não assisti a palestra dele, mas até eu sei quem ele é, não falava sobre tecnologia, né? Não, ele realmente mostrou o que ele fez na história dele com o que ele tinha, com recursos que ele tinha, as ideias que ele tinha. Ele sempre foi muito inquieto e sempre se colocou em situações que exigiam isso, né? Ele foi viajar para o exterior e foi morar no exterior, lá lavando prato e tendo aquela vida de imigrante. Ele teve que se reinventar, ele foi virar mágico, foi virar isso, foi virar aquilo. Então, assim, ele e a mulher dele realmente tiveram que usar as ferramentas que eles tinham. Ela tinha uma máquina fotográfica, foi fotografar na Europa, ele virou mágico. Então, ambos tinham algumas coisas e tiveram que fazer disso o sustento deles lá, né? Então, essa coisa da resiliência e tudo mais, eu acho que é uma característica de quem a gente é aqui no Brasil, muitas vezes, né? Porque agora tudo bem, a gente tem um acesso aí à tecnologia um pouco mais disseminada, né? Mas até pouco tempo atrás a gente não tinha, a gente tinha que se virar. Então, trazer esses cases de criatividade eu achei que foi uma coisa bem diferente, assim, do que eu estava acostumada. Esse gancho da Ana é muito bom, né? Um brasileiro, ele é criativo por natureza, né? O famoso jeitinho, né? Às vezes até vai para o lado pejorativo, mas com certeza a criatividade tá. Vou fugir um pouco da temática. Hoje eu estava numa reunião com um cliente em prospecção de indústria e ele estava comentando como o pessoal utilizava os dispositivos de display da fábrica, da máquina, fazendo umas gambiarra ali, colocando pendrive, colocando coisa para olhar filme, para olhar Netflix, então assim, realmente o pessoal tem essa questão da criatividade pro lado negro da força ali também. Eles utilizam o que eles têm para fazer o que eles querem, né? É engraçado. Mas Felipe, como foi o Eli Summit e quais temáticas tu acha que dominou mais lá os palcos? O que mais estava no hype do Eli Summit? Bom, eu acho primeiro interessante contextualizar, porque diferente de vários summits, que eles estão mais no nome, a gente consegue identificar, né? A gente vai pegar o Startup Summit, ele é um summit, né? Vamos dizer, mais generalista, né? Como outros summits, mas ele tem como pano de fundo a participação de startups. Então, tu vai pegar o Salt, tu vai pegar o próprio Sapiranga, então ele tenta trazer tudo dentro desse contexto de inovação, tecnologia, novidades, tendências,
né? Assim, então, sempre esses summits são um pouco mais abertos. O Eli, né? Ele é um evento estruturado já há alguns anos. Ele não tem uma cidade sede. Ele é organizado pelo Sebrae e ele tem como pauta trazer temáticas relacionadas aos ecossistemas locais de inovação. Então, alguns anos atrás se desenvolveram esses ecossistemas, né? Inicialmente com metodologias um pouco de fora, se criando, e o próprio Sebrae acabou já, tá, tecnicamente na sua segunda versão de metodologia de desenvolvimento, né? Então, eles aportam recurso financeiro, pessoal, em determinadas cidades, né? Então, não atende, infelizmente não consegue atender todo mundo, então tem essas organizações, e esse summit, basicamente, ele traz aquilo que tem de mais bacana, né, de experiências, de exemplos de outros ecossistemas também, assim, que tem esse suporte do Sebrae. Então, achei bem importante, porque o Eli não é de não é de nenhuma cidade específica, mas este ano ocorreu em Juí. Então, eu conhecia muito pouco também de Juí, e as pessoas que foram, diferente de um summit tão grande, então ele é muito suportado pelas pessoas, pelas 4 hélices, né? Assim, só para lembrar, governo, sociedade civil organizada, a indústria, né? O primeiro setor, indústria e empresas e a academia, né? Então estavam lá as universidades, as entidades, inclusive foi dentro da própria Unijuí que ocorreu lá esse summit. Então, assim, da manhã ele também tinha algumas atividades para entender o que foi de contexto, então tiveram algumas saídas, algumas visitações, assim, que conheceram determinadas entidades, né? Teve até uma saída que era um pouco mais turística, que foram para as ruínas de São Miguel, mais longinho, mas eles saíram bem cedinho para poder ir para lá. E lá no próprio local tiveram 2 dias que tinham as rodadas, né? Que eram as Table Talks, né? Então, tu se inscrevia, então tinham diversas mesas, acho que 18, 19, 20 mesas, mais ou menos, que tu se inscrevia em determinadas temáticas, então tinha um mediador e tu ficava 35 minutos com esse mediador. Isso ocorreu nos 2 dias, e num dos dias teve a rodada de fomento, então tiveram 9 entidades, lembrando que um evento bem específico, assim, e tiveram 9 entidades, entre bancos, a própria FINEP, então tiveram falando sobre fomento, perdão. Esse aí foram as rodadas de fomento, então teve um pitchzinho de cada entidade. E às tardes, o evento ocorreu durante 2 dias, e às tardes daí tinham as apresentações. Lá, diferente daqui, né, então era um pouco mais específico, né, não tinham tantas pessoas, mas como era todo mundo muito deste universo, então tinham palestras muito bacanas, né, então... Mais profundas mesmo, né? E bem específicas, assim, apesar de que o nível de profundidade, ele vai de acordo com, um pouco com a percepção de quem está ali, né, porque tu participar, né, que nem a gente participa aqui do Aliança para a Inovação de Novo Hamburgo, que é o ecossistema que acabou nos convidando para ir para lá, né, a gente está aqui em Sapiranga, mas tecnicamente o ecossistema que a gente faz parte do desenvolvimento dele é de Novo Hamburgo, mas uma das palestras que me chamou muito a atenção lá foi referente a tu conseguir identificar dentro de um local, né? Eu não vou parafrasear a palestra lá, e trazer o que tem de bom daquele local. Então, uma das palestras que foi muito bacana foi o desenvolvimento daquilo que efetivamente eu vi que foi... como é que é o termo quando vai além... tá debaixo do hall do marketing, não me lembro aí, é tão importante para mim que eu esqueci o que eles fazem, mas não, é de branding. Poxa, me fugia, porque eu estava pensando que ele tratou toda uma estrutura que trabalhava com queijos, e que é uma região que eu, por exemplo, já fui conhecer a Serra da Canastra, então queijo para mim, né, em nível, sei lá, dos últimos 20 anos sempre remetia, e este não, era uma outra região que eles trabalharam todo um micro nicho para valorizar de toda uma região ali do Paraná. Então teve uma empresa que fez todo esse trabalho maravilhoso, e ele trouxe o que... Eu já vi muitas pessoas falar de branding, mas tecnicamente eles pegavam uma pincelada de algum detalhe, faziam um remake de alguma outra coisa que tinha, mas tu não construía essa questão de identidade daquela localidade. Trouxeram um case, então, no caso. Ele trouxe vários, tá? Mas basicamente toda essa palestra, as palestras eram de cerca de 1 hora, eu acho, um pouquinho mais que isso, talvez, era tudo sobre o desenvolvimento
de uma especificidade que eles conseguiram pegar dentro de uma cidade e transformar ela com dezenas, mais de centenas de premiações de queijos ultra especiais. Então, um Então, pouco diferente do Sapiranga Summit, que ele acaba sendo um summit um pouco mais tradicional, ele tem toda essa pegada mais focada em negócios, né, trazendo inovação, tecnologia e fatores que impactam no negócio. Óbvio que o Sapiranga Summit, né, a gente também participou aqui, então a gente viu que teve algumas palestras focadas na questão acadêmica, alguma coisa assim, algumas coisas mais governamentais, mas a grande parte era focada no negócio. O Eli, então, ele é uma coisa mais segmentada mesmo, mais um pouco focado em cada hélice, em como elas tinha se comportam. negócios, né, André? Porque, né, uma das hélices é a própria empresa que precisa faturar, né? Por mais que sempre se busque um faturamento consciente, né? Preservando meio ambiente, né? Tu não precisando passar por cima dos teus outros concorrentes. A ideia lá de negócio, ela era muito voltada a cooperar. Né? Então, a Ok. estrutura do negócio lá era muito cooperativa, né? Até com apoio, não digo nem subsídio, necessariamente subsídio financeiro, mas às vezes tu dá uma liberada naquela tensão burocrática que o governo tem. Então, quando essas hélices se alinhavam, tu tinha também entidades mais neutras, que é o próprio Sebrae, fazendo essa articulação e aí conseguia determinar. Esse é um dos casos, mas tiveram, olha, dezenas de casos de micro-universos que eles conseguiram transformar aquilo ali numa marca. Né? Muito mais do que uma marca, numa identidade de um ecossistema, né? Que aquilo ali gera muitas riquezas e resultados para a população e todo mundo que está lá. Ah, bacana, bacana. E daí, então, trazendo um pouco aqui de volta para o Sapiranga Summit com a Ana, tem uma pergunta que está fora do escopo aqui, mas eu queria aproveitar, sobre o posicionamento da Sinusvale. Então, a Sinusvale estava com stand, né, Isso. dentro do evento, e como tu vê, assim, para a Sinus, ela está posicionada no evento de inovação, assim, tendo mais essa abertura, né, por estar lá dentro. A Sinusvale, ela participa do Sapiranga Summit desde o primeiro, né? Desde as primeiras edições a gente participa, sempre colaborando, apoiando, divulgando, né? E dessa vez a gente foi convidado para ter um stand ali no espaço, que era um espaço de ecossistemas e tudo mais, e estar ali para fazer parte disso, né? Mostrar o trabalho que a gente vem desenvolvendo há 5 anos, né? Então, se integrar nisso, estar participando disso, para a gente é realmente muito relevante, é muito importante, né? E só a pergunta que tu fez tem a ver com. A participação da Sinusvale no Sapiranga Summit, até a questão, né, de nós termos sido um dos propulsores de ingressos, né, eu acho que é um tópico importante para abrir um pouco mais, e com a logo, nossa, Sim, com a nossa logo estampada lá junto nos apoiadores, né, o que isso impacta na Sinusvale? Mostra a força que a gente tem, mostra a integração que a gente tem, né? Mostra que estarmos ali para colaborar, como comprometidos a gente está com a região, né? Quando a Sinusvale ela foi criada, há 5 anos atrás, a gente tinha essa dor, né? Nós queríamos participar de eventos de inovação e eles eram em Porto Alegre, São Paulo, outras regiões, né? Eu mesma fui fazer a aceleração da startup que eu tinha em São Paulo, porque aqui não tinha uma aceleradora que eu pudesse ter acesso, não para o negócio que eu tinha na época, que era bem específico. E aí eu voltei de São Paulo, existiam algumas comunidades, naquela época eu estava nascendo ali, comunidade RS, existiam algumas comunidades orbitando, mas a gente tinha que fazer esse deslocamento, né? E a gente olhou, tinha algumas pessoas envolvidas, a gente sempre se encontrava nesses eventos, aí a gente olhou e percebeu que, por que a gente não faz lá? Né? Por que a gente não leva esse tipo de evento para a região onde a gente mora? Foi aí que esse movimento começou, a necessidade que a gente tinha de estarmos aqui e colaborar com a região que está aqui. Paralelo a isso, naquela época, a Sapiranga estava, então, entrando nesse mundo de inovação através da prefeitura, né? A prefeita, ela se dispôs a criar esse lugar aqui. Eu lembro que durante a campanha dela, ela falava sobre isso e tudo mais, então ela meio que cumpriu, né? Algo que ela se dispôs a fazer durante a campanha. E aí eu trouxe essa provocação para ela, assim, a gente precisa fazer alguma coisa aqui para não ter que se deslocar.
E foi aí que os primeiros eventos começaram a surgir, né? Nós aqui da Sinos Valley tentando fazer eventos juntamente com o Sebrae, juntamente com o Sicredi, a gente fazia esses movimentos internos e a cidade como um todo foi levando, né, a Sapiranga Summit, e aí a gente convergia. Toda vez que tinha esses eventos, a gente se reunia e ajudava a fazer a divulgação, os ingressos e tudo mais. E Ana, eu acho que é importante, desculpe, né, fazer o paralelo, mas eu acho que é importante tu colocar que a comunidade, ela desde o seu início, ela nunca teve o viés de ter retorno financeiro para os participantes. Eu acho que tá todo mundo aqui que é membro atuante, né, da Sinos, e tudo que a gente se dispõe a fazer, né, desde o início, ele tem muito de estimular, de fomentar, né, Exato. né, as participações. O fomento, acho que é a palavra-chave, porque é o que a gente se propõe a fazer. A nossa proposta de valor é exatamente isso, né? Fomentar a inovação através da tecnologia e empreendedorismo, né? Perfeito. Uma última pergunta ainda. Eu tenho impressão, participo não tanto quanto vocês, talvez, mas já fui a muitos eventos, enfim, no Web Summit, no South Summit e no Gramado Summit, enfim. Eu tenho a impressão que muitas vezes os eventos trazem muitas pessoas, mas no geral se cria uma bolha, ou seja, estão ensinando inovação para startupeiros que já tiveram contato. Isso eu acho que vem mudando, faz uns 3 anos que eu participo dos eventos particulares que vocês participaram, então, do Sapiranga e do Eli. Vocês sentem que conseguiu, porque um dos objetivos, com certeza, é furar essa bolha, é trazer para empreendedores, trazer inovação para os negócios tradicionais. Mas vocês acham que esses eventos que vocês participaram, eles conseguiram furar essa... Eu sinto que o Sapiranga, sim, porque eu estava aqui, né? Eu vi muita gente que não era até escola e tal. Mas qual é a impressão de vocês? Olha, né, como já desde o início, eu converso bastante com as pessoas, então acho que as conexões pessoais, eu conhecer um pouco da história dos outros, né? Eu e minha esposa, a gente morou trabalhando digital 15 meses num trailer em 18 estados do Brasil. Então eu sou uma pessoa que eu gosto muito de vivenciar isso. Mas, olha, eu entendo que ele tinha uma certa especificidade por ser organizado pelo Sebrae, por ser estimulado pelo Sebrae, né? Foram colocados de diversos ecossistemas, transporte de ônibus, então foi organizada toda uma logística para poder proporcionar a realização, né, a existência do próprio Summit, só que no nosso próprio, na nossa própria missão, né, que a gente chama de missão, quando a gente organiza para ir para lá, tinham muitas pessoas que estavam recém entrando, né, e às vezes, né, a gente fez uma apresentação, assim, e às vezes as pessoas, eu gostaria muito de começar a me inteirar dessa nomenclatura de vocês, porque dentro do mundo da tecnologia, da inovação, dos summits, o próprio termo summit, ele é um termo de uma bolha, né? Era congresso, né, na época. Congresso, dependendo do perfil, fórum, simpósio e tudo mais. Então, o que ocorre? Simpósio eu não vou desde 2002, eu Acho acho. que eles deixaram de existir, né? Ou eles tiveram um remake, assim, uma repaginada. O último simpósio, a gente chegava lá com um Nokia e tirava uma foto com uma Cybershot. É mais ou menos isso. Só que assim, muitas pessoas estavam lá, né, com um estímulo e com uma vontade muito grande de poder se aproximar das outras, né? A própria Sinos, né, a gente faz aquele movimento, daí tu organiza, porque tem muitas coisas que acontecem lá não tinha esse termo, né? Mas nos side events, então, quando a gente acaba participando, eu sou uma pessoa que eu gosto muito, porque ali tu quebra um pouco aquela barreira. E quem não é do meio, às vezes não se sente muito à vontade de conversar, porque tu vai falar para determinados termos, assim, a gente faz tecnicamente BPO financeiro das escolas. Mas o que é o BPO? Um termo que vem do inglês, no mundo da educação pública em específico. Se a gente fala aí assim, com essa linguagem, a gente acaba se afastando um pouco. E muitas pessoas nos termos, às vezes, o próprio palestrante, ele não está diferente dos eventos mais recentes, né? Eles gostavam de mostrar aquela superioridade, né? Trazer termos, porque quando o MRR atingir e tal. O que ocorre? A pessoa se sente intimidada e ela vai se afastando. Então, o perfil do palestrante... Lógico, ou tu pergunta, e a pessoa com vergonha diz assim, Mas eu acho que sim, fura a bolha. Ele tinha uma especificidade muito maior do que tu trazer para um evento local, aberto, de fácil acesso, né? E Juí não é uma cidade com muitas pessoas, mas a cidade estava muito envolvida com o próprio evento. Eu quero puxar aqui um ponto aqui para Ana, que é
A gente falou muito de termos, a gente falou de bolha. Então, a Sinos Valley, ela é um lugar só para startupeiro? Boa pergunta. Ou dá para furar essa bolha? Quando a gente começou esse movimento, a gente tomou essa decisão, né? Falaremos com quem, né? Quem são as pessoas que a gente vai convidar para estar com a gente, né? Quem a gente quer ter por perto. E a gente compreendeu na época, e cada vez mais isso foi se confirmando, que a inclusão, né? A gente estava falando sobre isso lá atrás, que incluir as pessoas, né, que realmente precisam ouvir essas questões ligadas à inovação, elas são muito bem-vindas. Então, pessoas da economia comum, pessoas da academia são muito bem-vindas. A gente tem um grupo de quase mais de 200 pessoas, né? E é um grupo ativo. Então, tem pessoas da academia, tem pessoas de universidades, tem pessoas da indústria, tem pessoas prestação de serviços, tem pessoa da área de marketing. Então, assim, a gente compreendeu que todas as áreas precisam de inovação, maior ou menor grau, com ou sem tecnologia. Inovar é uma necessidade de qualquer mercado, né? E se é sobre isso que a gente fala dentro da Sinos Valley, todo mundo é bem-vindo. Todo mundo aqui é bem-vindo a trazer sua ideia, compartilhar suas dores, ouvir o que a gente tem para sugerir, né? E compartilhar o tempo com a gente, né? Que é uma coisa que a gente gosta muito de fazer, essa questão do networking, dos contatos, dos relacionamentos, né? Então, todo mundo, todos nós, todas essas pessoas são muito bem-vindas na Sinos Valley. Perfeito. Quero então, já que estamos falando da Sinos Valley, quero pegar esse gancho. O André pegou um gancho, eu pego outro gancho, a gente vai pegando o gancho. E falar um pouco, então, sobre o Infect, que é o evento que vai acontecer já daqui a pouco, muito rápido. Que ele, então, já sabemos que não é para um grupo específico, não é um evento para startupeiros, e que a ideia central é trazer inovação para a prática. André, fala um pouco mais aí sobre o que sabemos desse evento, para a Ana complementar. Bom, o Infect vai reunir pessoas de diferentes áreas, como hoje falou, então é um evento totalmente aberto ao público que queira se inscrever, não importa se a pessoa trabalha em uma empresa, trabalha numa indústria, se ela é dona de uma empresa, se ela trabalha com inovação, sim ou não. Então, é 100% aberto. Se é da academia, se é estudante. Então, essas pessoas estão convidadas para se inscreverem no link, depois a gente vai dar até um cupomzinho de desconto, que vai acontecer aqui no Fly Hub, em Sapiranga, no mesmo local que aconteceu o Sapiranga Summit. E a ideia é justamente, então, transformar essas ideias e desafios em propostas concretas, conseguir tangibilizar esse conceito de inovação e colocar em algo que a pessoa consiga ver a possibilidade de gerar valor, porque a gente está falando de inovação, a gente está falando de gerar valor de alguma forma, né? Então, não precisa trazer uma ideia pronta, a ideia é realmente vir, participar, conectar com as outras pessoas, e esses participantes vão ser organizados em grupo, e vai ser feito, então, ali, vão passar por todo Uma jornada, um método, né, que foi criado Perfeito. pela Sinos Valley, muito bom, onde essas ideias, elas são, são trabalhadas, né, desenvolvidas, né, validadas, era esse termo que eu estava usando. Então, a ideia é validada, então a gente tem mentores que vão estar participando, né? E aí os grupos, cada um em sua ideia, cada um no seu problema, vão estar ali sendo assessorados por esses mentores e no final o grupo pode apresentar essa ideia para uma banca de investidores, de pessoas do ecossistema e existe uma premiação para a ideia que se destacar, né? Então a gente faz questão de ter essa diversidade de pessoas, justamente que é para ter riqueza na hora das ideias surgirem, né? Sim. Quanto mais gente diferente, mais rica acaba ficando a jornada, né? Eu tô correta em traduzir o que tu tá falando, em transformar uma ideia em uma inovação, porque inovação é algo que tem que gerar valor. A ideia é uma ideia, eu tive uma ideia, né? Uma invenção é uma ideia. Então, poderia ser descrito assim também, transformar uma ideia, evoluir ela para algo que gere valor? Faz sentido? Sim, eu acho que sim. Eu acho que inovação é um meio para a gente chegar no valor dessa ideia, né? Ter a inovação, ela vai surgir ali de acordo com essa ideia. Essa ideia vai ser
desenvolvida e elaborada através de um processo em busca dessa inovação, né? Então, o valor que vai ser gerado, né, através da jornada que ela vai estar vivendo durante esse dia. Antigamente a gente fazia, essa é a segunda edição do Infect, a gente fazia durante um final de semana Inteiro. e dessa vez a gente se propôs a fazer durante um dia e meio, né, porque vai ter a sexta-feira onde a gente vai fazer as dinâmicas de grupo, e durante o sábado vai ser todo esse processo dessa jornada. Durante a noite a gente vai ter uma confraternização, então quem quiser vir para a confraternização também está convidado. É um momento para a gente aproveitar. Eu queria pegar um gancho que está fora do script aqui. Então, o Infect é a segunda edição. Então, eu queria que vocês pudessem comentar, então, como foi a primeira edição e qual o reflexo dela nessa edição? O que vocês esperam? Pode contar. Acho que é legal. Foi participante da primeira edição, né? Foi também. E, inclusive, a nossa ideia foi a premiada, né? Verdade. Nossa ideia foi a premiada. Mas, muito mais do que eu acho que a premiação ela é um reconhecimento de um trabalho desenvolvido que tu conseguiu resolver um problema, e essa percepção do problema tinha relevância, tem mercado, tem escala. Então, tem diversos preceitos que tu precisa preencher ao longo dessa jornada, desse processo, para ao final tu conseguir mostrar que aquele problema que tu resolve, ele não é um problema que tu tem, que é só teu, ou tu pensa sobre isso. E que realmente, né, lá nas primeiras partes, quando a gente vai validar, a gente consegue, eventualmente, né, não é o primeiro que eu participo, mas em relação a essa jornada, outros colegas lá, inclusive a gente, em determinados pontos, a gente pivota. A gente pivota da ideia porque quando tá tudo muito bonito na tua cabeça, né? E vem os mentores que têm muita experiência, conversam ali junto contigo, né? Te colocam a prova de fogo, e eventualmente a gente precisa abrir mão daquilo ali, que não é um bichinho de pelúcia que eu vou querer levar ou convencer os meus colegas participantes, né? A ideia nunca é participar com muitas pessoas que tu conhece, inclusive para enriquecer, né? Enriquecer, ter outros olhares em cima daquele problema, daquela ideia inicial, até para pensar novas estratégias que vão virar uma solução apresentável e convencível pro pitch final lá, né? Mas tiveram algumas pessoas que acabaram mudando as ideias, inclusive uma menina com uma ideia muito boa, ela acabou no final estando sozinha naquilo ali, porque o pessoal foi largando, mas ela não desconstruiu a ideia por mais de ter mudado em cima das orientações dos mentores. Então é muito bacana o enriquecimento que a gente tem com vivência presencial. Ela talvez um dia venha a ser substituída, mas eu não vejo isso como sendo num futuro dos próximos 20, 30 anos, né? Sim. E Ana, como foi essa questão de organizar esse primeiro evento versus organizar o segundo evento? Qual o sentimento? O que isso te traz? A gente está se colocando à prova. Esse evento ele surgiu porque a Sinos Valley fez aniversário, né? A ideia do evento surgiu porque quando a gente fez 4 anos de comunidade, a gente sentiu que a gente precisava fazer alguma coisa nossa, um evento nosso, que a gente já tinha realizado durante os 4 anos iniciais eventos de outras marcas, para outras entidades. A gente já tinha feito evento para o Sebrae, para a Sicredi, para outras entidades, para a Fevai. Startup Weekend da Techstars, que é uma outra marca, né? Então, uma outra empresa. Então, assim, a gente já estava muito... A gente já sabia fazer evento, a gente já sabia de metodologia, a gente já sabia de processo de inovação, mas a gente queria fazer algo nosso. Então, o Infect do ano passado, ele veio muito para coroar esses 4 anos de Sinos Valley, né? E foi um sucesso. Com todas as dificuldades que a gente teve, né? Porque financeiramente a gente teve vários desafios para juntar as pessoas, juntar o dinheiro necessário para viabilizar, né? Como é um evento de dia inteiro, tem todas as refeições, tem a premiação, tem toda, né, a parafernália e as firulas de um evento para ser divertido, para ser legal. Tem encerramento. Tem um encerramento, tem muita comida, tem muito café. Então, tudo isso é dinheiro, né? Então, a gente teve alguns desafios, sim, né? Quando a gente se propôs a fazer, a gente demorou muito para tomar algumas decisões, e quando finalmente a gente tomou a decisão, a gente só tinha 15 dias para fazer o evento. E foi um sucesso. Todo mundo que saiu de lá foram bons relatos, né? Foram boas experiências, mesmo com todas as dificuldades. A gente tem a primeira temporada
do nosso podcast, a Sinos Valley, que o Dé ajudou a organizar, foi toda feita lá, né? Podem acessar no nosso YouTube também. Qual que é o canal do YouTube? O YouTube é @Sinos Valley, né? youtube.com/Sinos Valley. Redes sociais também, @Sinos Valley. Então, assim, foi uma experiência que foi muito legal, foi muito positiva. A gente fez grandes amigos, o próprio Felipe e a Cíntia nós conhecemos lá, né? Outras pessoas que participaram e estão com a gente na comunidade até hoje, a gente fez lá. Então, foi uma experiência que a gente, para os próximos, a gente quer fazer um evento ainda maior e ainda melhor. E o Infect 2026 tem tudo para ser isso. Um evento muito melhor, com grandes aprendizados e, se Deus quiser, com muito mais dinheiro. E não dá para negar, né, Ana, que ele já está muito maior, né? A quantidade de ingressos vendidos, de participantes. Não que o primeiro tenha sido menor, mas é lógico que a expertise de todo mundo envolvido e o tempo que a gente já iniciou e de reuniões, eu acho que ele já ficou muito maior. E a gente fez o lançamento do Infect agora no Sapiranga Summit, já teve venda de ingressos, a gente já conseguiu aproveitar o espaço do stand que a gente tinha para fazer o fomento disso, né? Então tem tudo para ser um evento incrível. Então, mais uma vez, fica o convite para patrocinadores que queiram participar da gente. Pode fazer ativação de marca, pode participar de podcast, pode deixar os seus brindes, pode ter momentos no palco onde a gente vai falar da sua marca. São todos as nossas redes sociais também estão abertas. Sintam-se. Uma coisa interessante também pro pessoal que é patrocinador, agora eu vou sair do host e entrar junto na Sinos Valley aqui, é que além desse valor investido ter todo esse retorno de ativação de marca, a gente ainda está falando de que ele pode encaminhar alguns colaboradores para o evento. E a gente está falando de uma metodologia de inovação, que é onde a pessoa assimila isso e ela pode aplicar na prática. Pense que um colaborador, ele chega na empresa depois, ele olha os processos da empresa e tem uma sacada de utilizar aquilo que ele participou no Infect para criar uma inovação e uma melhoria de processo na empresa. Então, gente, o custo se paga fácil. E o retorno é alto, eu tenho certeza. O contrário também pode acontecer. Você está procurando algum talento, você está procurando alguma pessoa, também não é um lugar interessante, porque as pessoas vão estar conversando sobre este, e ali também pode ser um lugar de você buscar um colaborador específico para sua empresa, né? E, André, vou fazer um gancho, porque às vezes conversando com as pessoas, tá? Algumas pessoas do mundo do negócio que poderiam estar apoiando, né, patrocinando o Infect agora de 2026, em determinados momentos eu entendo que ele pode pensar, não, mas daí o meu colaborador vai lá, aprende a como criar o seu negócio, vai resolver uma solução e ele vai sair. Mas é o oposto, é uma construção de um fluxo de mentalidade lógica com uma estrutura organizada que tu consegue desdobrar numa resolução de problema. E o intraempreendedorismo, ele é a base de que todo mundo nasce, né? Eu fui servidor público 17 anos e meio e eu empreendi lá dentro e precisei me exonerar e sair para tocar meu negócio. Não é isso que é a ideia de que ocorre dentro da empresa, porque fazer decisões assim não são simples, mas o tempo que este profissional ele pode gerar, né, retorno ali para o negócio de quem está apoiando é muito grande. Fora que tem uma causa social, eu acho que tem um peso de relevância social, até porque, né, como a gente já comentou, se organiza isso para ter um impacto na comunidade onde a gente está na volta, né? Em todas as áreas, em todos os pontos, né? Não estou sendo absolutista, mas é que realmente tu cresce como um coletivo, né? Então a ideia de comunidade da Sinos já é crescer como um coletivo. O ecossistema tem isso, né? Que realmente não é fomentar, fortalecer. Tu ganha subsidiariamente, né? Tu como participante. Todos nós aqui estamos doando o nosso tempo, a nossa energia, né, em prol de uma causa que, num primeiro momento, pode parecer intangível, né? Nossa, falar de inovação, mas é isso, é uma ferramenta de geração de valor. Todos nós, os nossos negócios, os negócios das pessoas que estão envolvidas, em algum momento vão ter os benefícios disso, né? Então, participar como participante ou como patrocinador é isso que pode te gerar, né? Um benefício de estar usando a inovação, ideias, pessoas trabalhando em comunidade para gerar valor no final. Então fica aí o convite, vamos reforçar ainda. Acho que a gente não falou a data, dia 11 e 12 de setembro, é só uma sexta-noite e um sábado, o dia inteiro.
E eu vejo que é um evento, a gente tem muitos summits, onde tem bastante, já temos, diferente de uns 2 anos atrás, acesso a palestras, a conversas, mas aqui é mais do que isso. Porque tu aprende com mão na massa, tu vai aprender uma metodologia, então eu realmente acredito nisso, por isso também sou uma das que está doando seu tempo aí na organização. Gente, Infact, 11 e 12 de setembro. Link na descrição, cupom de desconto que a gente vai anunciar mais no final. No final. E é uma folguinha entre o 7 de setembro e o 20 de setembro, que aqui no Sul são momentos bem importantes. Então a gente pensou estrategicamente para sair dos momentos mais comemorativos e botar uma atividade que, por mais que tenha uma descontração, ela tem um resultado prático, sério, né? Bem, exato. Vamos para o nosso quadro, então, fixo, que se chama Somando com Dados, onde eu assumo meu papel de nerd e trago algum dado que tem a ver com o que a gente está falando. E esse é bem quentinho, saiu esse ano, esse mês essa publicação. É um estudo global de 2026 do Events Industry Council, realizado em parceria com a Oxford Economics, estimou que organizações geram $11 em receita incremental para cada $1 investido na participação ou exposição em eventos presenciais. E é uma pesquisa de peso, não são fontes da minha cabeça, porque eu fiquei chocada e eu fui atrás para achar a pesquisa. O estudo ouviu mais de 1.600 organizações, espaços e fornecedores, combinando esses resultados com dados governamentais, estudos nacionais e modelagem econômica da Oxford Economics. Além do retorno financeiro, 70% dos entrevistados apontaram como a principal retorno disso a construção de relacionamentos presenciais, e por isso dizem que é tão difícil substituir esses eventos. Ou seja, o evento não é só um conteúdo de palco. Quando funciona, cria relações, clientes, negócios e oportunidades que continuam para muito depois da programação. E aproveitando isso, a gente já discutiu um pouco antes, a gente acha, tudo bem, eu fui a fundo, são dados de 4 continentes, mas a maioria das empresas são americanas, que talvez seja outro, a gente achou exagerado esse 1 para 11, né? Mas vamos focar então nesse outro dado de que 70% dos entrevistados dizem que o principal benefício é o networking, em outras palavras. Para vocês, os eventos no geral, o que vocês mais trazem desses eventos? O que vocês mais acham que é a principal importância? É exatamente isso. Vocês estão nos 60%. Estou nos 70%. Muito bem. Toda a riqueza que eu trago desses eventos são os relacionamentos, são os contatos, né? Eu poderia colocar junto também o que a gente aprende, porque se a gente se dispõe a sentar numa palestra, prestar atenção e absorver aquilo, acho que também é uma puta forma de aprendizado, né? Então, eu aprendo assim, eu aprendo ouvindo os outros falar, então eu gosto desse formato. Mas eu acredito que valor mesmo, aquilo que eu coloco num bolso de volta, depois de ter investido para estar naquele evento, são esses contatos. Já tirei clientes desses lugares, já tirei parceria desses lugares, já tirei patrocinadores de outros eventos que participei no passado, que organizei no passado. Então, estou na média. Estou aí. Eu lógico, também tô nos, né, tinha comentado antes, também tô nos 70%, e eu acho que os primeiros que eu participei, eu não sabia como ser estratégico dentro desse evento. Né? Sim, Então porque a gente vai como se a gente estivesse indo num show, que a gente vai ver. Eu sentei para assistir todas as palestras, tinham pessoas muito boas, mas elas precisavam ter 20 minutos, então elas só vão falar a cerejinha do bolo, né? Porque elas são muito boas naquilo. O que ocorre? As pessoas muito boas, às vezes elas tangenciam dentro da mesma linha de soluções, práticas, o que eles adotaram para suas empresas, então acabou sendo muito repetitivo. Então, eu inicialmente comecei a mesclar. Vou conversar com as pessoas que estão mais no meu perfil financeiro, de modelo de negócio, de etapa de negócio, mas o network realmente, para mim, ele pelo menos, né, tentando trazer por números, 3/4 do evento é o contato com as outras pessoas, né, desde de feedback daquilo que a gente está conversando, quanto insights. Toda vez que tem um evento, eu penso em fazer tipo um manual, um passo a passo. O que fazer no evento? Fazer no evento. E eu Não sempre perder o levo teu essa dinheiro, o teu ideia, tempo. Exato, porque... Vou te cobrar no próximo. Já porque- pode fazer, que tem semana que vem, Startup Summit. Podia fazer um curso disso, né? Eu compraria um curso desse, viu? Workshop, rola. Puta, tô dando as ideias. Gosto. Porque é isso, parece que às vezes a gente não sabe o que fazer. Às vezes é um evento novo que a gente nunca foi.
né? Então, o que eu tenho que ver primeiro? É uma palestra? É um network? Como fazer networking também é Tem metodologia. tem um método para isso, né? Eu mesma me desenvolvi profissionalmente, assim, porque eu sou mais fechada, mais tímida, mais retraída, e nesses eventos eu me forço a me descolar, né? Me descolar disso e ir atrás e perguntar, né? Fazer que nem tipo, fazer na escola. Oi, quer ser meu amiguinho? Meu filho ontem de noite eu saí com ele e disse, ai, quero ser amigo daquele menino. Lá na piscina de bolinhas. Tipo, cara, é isso, né? A gente quebrar muitos protocolos, muitas vezes, pra fazer esse tipo de coisa. Mas fica a dica, eu vou colocar em prática. E não dá para pegar como regra geral, para mim funciona assim. Tu tem que entender quais são os teus objetivos. Então, a Claro, questão de... claro. A gente já conversou muito, né, aqui sobre isso, né? Porque tu tem que entender o que tu está buscando, o que o teu negócio está buscando, qual é que é a tua etapa, é transicional de carreira. Teste. Uhum. É verdade. E eventos diferentes, eles têm uma abordagem diferente, né? Vamos pegar aqui no nosso próprio estado mesmo. South Summit, Gramado Summit, Sapiranga, ou Startup Summit ali de Florianópolis. Eles têm objetivos muito diferentes. Se a gente pega Gramado Summit, é muito focado nas grandes palestras. Poucos side events, poucas startups. A gente vai lá pro South Summit, diversidade de palestras, também pouco startup. A gente vai para o Startup Summit, é completamente diferente. O foco é startup, tá no nome. Então tem algumas palestras. Então tem que entender cada evento, como tu vai se compartilhar. E que nem a Ana comentou, às vezes tu não conhece o evento, tu não sabe como é que vai ser. Quando é a primeira vez. A gente já tinha conversado sobre isso uma vez, sobre o que eu faço em cada. Acho que fica num vídeo. O que eu faço em cada evento, né? South Summit é isso. Eu vou para conversar com as pessoas. Gramado, eu já vou para assistir palestra. Florianópolis, eu já vou para ver as startups, ver negócios novos, diferentes, porque, como tu falou, o foco é esse. Então, cada evento a gente pode buscar coisas diferentes, né? Tá aberto a coisas diferentes. Viu? O podcast já foi quase por uma aula de como aproveitar melhor os eventos, né? Eu Eu acho que esse Pô, dá. faz sentido a gente gravar um podcast sobre isso também. Eu já vou Laura. anotar aqui nas nossas ideias. Mas, infelizmente, todo carnaval tem seu fim, né? Então, Felipe e Ana, muito obrigado pela conversa, por dividir com a gente as percepções, o conhecimento de vocês. Foi legal, já que a gente não pôde participar do Eli. E o próprio Sapiranga não estava todos os dias, mas principalmente para ver o que cada um tira. E também legal saber mais, né? Poder dividir sobre o Infect, que tenho certeza que vai ser muito bom. E fica o convite, né? Então, dia 11 e 12 de setembro, aqui, então, no Fly Hub Sapiranga. Quem quiser conhecer a inovação na prática, o que é de fato a inovação, com metodologia, com mentores experientes, é só aparecer e o André vai divulgar, então, um cupom. Gente, com esse cupom, tá um preço de um X, sendo que vai ter café com a Ana. Não Até mais barato. É mais barato que um X. Vai para vocês viver isso e vai ter comida, vai ter almoço, vai ter almoço? Vai ter almoço, vai ter Vai ter café, janta. vai ter Quatro janta. refeições, Vai ter um coffee break na sexta, vai ter café infinitos durante o sábado, de noite vai ter janta também, vai ter uma festa de noite. Meu Deus, se não for por nada, venham por causa da comida e da festa. Vai ter até... Pode falar? Show. Meu Deus do céu. Tá Mas bom. então. Não, eu vou cancelar o cupom que tá muito barato. Não, tá. Tá muito barato. E Lembrando fora que isso. Os nossos primeiros eventos tinha só shopping. Sem café. Prioridades. E fora isso, a gente vai ter. A pessoa vai ter acesso a excelentes mentores, né? Então, a conectar com pessoas que talvez pode vir a impactar no seu negócio, que pode vir a criar um network, não só entre os participantes, mas entre esses mentores que já têm uma longa estrada de carreira, de tecnologia, de inovação, de gestão, de negócio, né? Então, Não é palestra, né? Vamos deixar Não, bem peraí. claro. Não é uma palestra, não é um summit. É sentar na mesa e conversar com todos os seus colegas a respeito de ideias de negócio para apresentar num pitch no final. Nossa. E Ana, como a gente falou em Chopp, acho que é importante tu colocar qual é que é a faixa etária. Quer dizer, porque senão o pessoal sabe, de repente vai ter bebida alcoólica só para maiores. Sim, é só para maiores. Por conta do álcool. sim. Né? Não, o álcool, eu tô dizendo, mas a questão do evento, entendeu? A gente faz o convite sempre para jovens, mas deixa muito bem claro, né? Tanto que precisa ter uma autorização e, obviamente, que eles não compactuam
da ingestão de bebidas alcoólicas. É. Então, gente, sendo prático ali, então a gente vai ter o cupom Pode Somar 50, tá na descrição também. E fica o convite vocês, então com esse cupom vocês vão ter 50% de desconto no ingresso do Infect. E venham porque realmente a ideia é colocar esse Innovation Factory, a fábrica de inovação, botar ela para funcionar. A gente precisa, toda fábrica tem entrada de insumos, processos e saída. Então, o nosso Innovation Factor a entrada é o cérebro de vocês e a saída é mais conhecimento lá dentro, né? É isso aí. Muito obrigada novamente. Fica com a gente para os próximos episódios. Valeu!